Manifesto Movimento pela Educação Humanizadora MOVE. Somos um grupo de pessoas e organizações dedicadas a promover o desenvolvimento de seres humanos capazes de construir uma sociedade baseada na cultura de paz, na liberdade cultural, na fraternidade econômica, na igualdade de direitos e oportunidades, no respeito a todas as diferenças e na sustentabilidade ambiental. Criamos o Movimento pela Educação Humanizadora para agregar educadoras, educadores, escolas e organizações comprometidas com uma educação integral e emancipadora, pois cada ser humano é um fim em si mesmo, com direito à sua própria individualidade e a criar seu próprio caminho. Precisamos nos unir, pôr o tema em discussão na sociedade, compartilhar pesquisas, teorias e experiências e propor práticas pedagógicas humanizadoras para a educação. Entende-se por educação humanizadora aquela que respeita a individualidade da criança e do adolescente, a maturidade para o processo educativo, fortalece a autoestima, estimula a conquista da autonomia e visa seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. Sua realização depende da atuação das famílias, docentes e demais profissionais que atuam nas escolas públicas e privadas, em organizações da sociedade civil, profissionais da saúde e todas as pessoas que assumem algum papel nesse processo. Acreditamos que toda criança tem o direito de ser amada e acolhida pela sociedade a que pertence, de ser respeitada e valorizada como indivíduo e de poder crescer em contato com a natureza. A sociedade e as escolas têm o dever de proporcionar a cada criança e a cada jovem um ambiente de aprendizado social saudável para que cresçam confiantes e conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de superar os apelos do consumismo e de atuar com criatividade em prol de um mundo mais justo, fraterno, inclusivo e sustentável. A pandemia da Covid-19, que neste momento nos atinge, está reafirmando como nós, seres humanos, dependemos uns dos outros e como é nefasta a profunda desigualdade que permeia nossa sociedade. Este cenário de fragilidade social e a crescente degradação ambiental prenunciam um futuro de incertezas e reforçam a necessidade de se repensar a educação como questão crucial para a humanidade e a sustentabilidade do planeta. Portanto, convidamos todas as pessoas e organizações que compartilham destes mesmos ideais e propósitos a nos unirmos neste movimento pela educação humanizadora. Boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Sou Rosinéia Fonseca, minha audiodescrição. Estou sentada, sou uma pessoa morena, de cabelos encaracolados, estou com um vestido florido. Ao meu lado tem um cenário, numa mesa, com bonecos que representam uma história. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à segunda semana da Educação Humanizada. É uma semana muito especial em que comemoramos o centenário do nosso educador e filósofo Paulo Freire. E observando a natureza dessa semana, percebemos como a chegada da primavera traz um olhar assim para que a natureza está sorrindo para nós.
E eu, nesse olhar para a natureza, eu escolhi uma história de uma goiabeira, que vou contar agora para vocês. Uma goiabeira nasceu bem do lado de um muro. E o lugar era úmido e com pouca luz. Ao olhar para o muro, ela percebeu que havia uma fresta por onde passava uma luz. E ela foi crescendo naquela direção. E foi se esticando, e enfiou um galinho e, aos poucos, conseguiu passar pelo muro. O que ela viu do outro lado fez com que ela se admirasse, porque ali haviam crianças que estavam muito felizes, brincando com muita alegria. Ali também estava a senhora Solange, a guardiã das sementes. Dona Solange cuidava daquele jardim lindo, com muito amor. E ali as crianças ficavam muito felizes e cresciam muito felizes. O que Dona Solange queria era que cada semente pudesse brotar e trazer ao mundo aquilo de bom que ela tinha dentro de si. E assim ela ia trabalhando e cuidando das sementes. Semeia a semente debaixo da terra, o sol ela sente, a chuva ela espera. Para a terra ficar macia, tem as mãos cheias de amor. Devagar já brota o broto e floresce então a flor. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu vou fazer uma audiodescrição também. Meu nome é Marcos Gallego, eu sou pai da Isabela, ambientalista, engenheiro de produção, servidor público e co-criador do MOVE. Eu sou um jovem de 47 anos, de pele morena, um branco mais para um bege, cabelos e olhos castanhos, cabelo curto, camisa azul da Greve Geral pelo Clima. E em cima da minha cabeça há 2 quadros, um de uma linda árvore e outro de um cocado. Queria primeiro agradecer a nossa querida Rosinéia Fonseca pela abertura com a linda contação da história, a goiabeira e o jardim. A Rosinéia, ela é pedagoga, atuou como professora por 35 anos da rede pública de São Paulo e é colaboradora do Instituto Ruth Salles e participante e co-criadora do MOVE, o Movimento pela Educação Humanizadora. Iniciamos esse dia e essa nossa semana fazendo uma singela homenagem ao centenário do grande Paulo Freire. E, na sequência, a transmissão de um vídeo com imagem do início da década de 80, mostrando um pouquinho da longa caminhada da trajetória da patrona da educação humanizadora, nossa querida Ruth Kramer, na favela Monte Azul. Enquanto víamos imagens do envolvimento de toda uma comunidade do Jardim São Luís, na periferia de São Paulo, focadas no desenvolvimento sadio de crianças e jovens, ouvimos a narração do Manifesto pela Educação Humanizadora. Ela está disponível no site do move.org para leitura e assinatura. Saliento que este é um movimento suprapartidário
e todos que se identificam com ele são muito bem-vindos. O MOVE, o Movimento pela Educação Humanizadora, completa, ou já completou, em maio praticamente, 2 anos. Teve origem a partir de uma reunião de pessoas e organizações com experiência e atuação na área de educação que se juntaram, inicialmente, com o objetivo de fazer contribuições para a rede pública. A partir de maio de 2019, como eu mencionei, na sede da Associação Comunitária Monte Azul, fizemos nossa primeira reunião, e a partir daí construímos uma proposta inicial de formação de professores da rede pública municipal de São Paulo, levando elementos de uma pedagogia humanizadora, acolhida pelo vereador Eliseu Gabriel, que encaminhou à Secretaria de Educação Municipal. Depois disso, demos vários passos, fundamos o nosso movimento, propusemos de forma conjunta a criação desta semana da educação humanizada, fizemos propostas para os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na eleição passada, e fomos, e continuamos nos organizando de forma voluntária para contribuir com a formulação de políticas públicas e com a sociedade de um modo geral. Gostaríamos de agradecer imensamente a Aliança pela Infância, a Associação Comunitária Monte Azul, a Escola Manacá, a Escola de Paz, a Faculdade Rudolf Steiner, a Federação das Escolas Waldorf, o Instituto Maiana, o Instituto Olinto Marx, que inclusive nos ajudou a contratação dos profissionais de Libras, e o Instituto Ruth Salles, além da pedagogia de emergência, a seção de jovens e a consultoria da área social da Câmara Municipal de São Paulo e ao gabinete do vereador Eliseu Gabriel e todas as pessoas que contribuíram de forma voluntária para a realização e divulgação deste evento e do movimento pela educação humanizadora. Cabe salientar que a proposta virou a Lei 17.408 de 2020, que incluiu, de uma forma formal, no calendário oficial da cidade de São Paulo, a Semana da Educação Humanizada. Nesta semana, serão realizadas, neste mesmo horário, mais 4 lives com o tema Educação como Consciência Plural Conectada à Vida da Terra. Gostaria, antes de dar continuidade, falar de uma jovem muito talentosa, que será anfitriã deste dia, desta tarde, junto comigo, a Érica dos Anjos. A Érica, ela é aluna da Pedagogia da Faculdade Rudolf Steiner, membro da seção de jovens, faz parte da Planetária e do MOVE, como representação da seção de jovens. Érica, por favor, nos conte sobre a programação da semana. Boa tarde, Marcos, muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos à segunda semana pela Educação Humanizadora. É uma alegria muito grande a gente estar realizando mais uma semana em prol da educação humanizadora. E, como o Marco já disse, nós teremos uma programação ao decorrer da semana que tratarão diversos temas, diversas temáticas que envolvam aí o meio ambiente, a educação e o ser humano. Amanhã nós contaremos com convidados especiais para falar um pouco sobre a preservação da infância na transição para o ensino fundamental. E hoje nós estamos com o tema da educação urgente, o ser humano no planeta. Para vocês não perderem nenhum dia, vocês podem ir no canal do MOVE e ativar o lembrete. Assim, toda hora, todos os dias, quando for começar o vídeo, vocês irão receber, então, esse lembretinho e não perderão um dia deste evento tão bonito que a gente está aqui proporcionando para vocês. Bom, completando, além de amanhã, como foi dito pela Érica, nós temos na quarta-feira o tema... Agora me deu branco, peraí, vamos lá. Cuidar de quem educa. Na quinta-feira, a Escola da Família, uma política pública necessária. E na sexta-feira, nós teremos Somos Seres Humanos, Iguais e Diversos. E hoje, como a Érica já disse, nosso tema é Educação Urgente, o ser humano no planeta. E é preciso mencionar esta coincidência. Hoje é o Dia Municipal
da luta contra as mudanças climáticas. O que o ser humano tem feito ao planeta? Como estamos nos relacionando com a Mãe Terra, com os outros seres vivos, com as árvores, com os animais e entre nós, seres dito humanos? Fato é que as mudanças climáticas estão em andamento e nós, seres humanos, não estamos agindo de acordo com a gravidade que a situação se anuncia. Dificultados, né, pelo negacionismo, somos alertados há anos e nada quase mudou. Políticas públicas não foram priorizadas, muito pelo contrário, estão há anos tentando passar e conseguindo a tal da boiada. O cenário não é bom, eventos climáticos extremos se repetem, muita chuva, alagamentos, muita seca e sede, e o desmatamento continua, diminuindo assim os nossos chamados rios voadores, e as represas estão secando. Anunciado já há alguns anos, pode faltar alimento, e as pandemias já tinham sido anunciadas também. Onde nós nos desconectamos tanto com a natureza, com essa natureza sagrada, com o ser humano ao lado de nós? Onde estamos sendo educados, ou talvez deseducados? Érica. A educação moderna é uma educação nova? Está tudo enraizado em nossas mãos. A vontade de crescer é enorme. A educação é um termo que vem sendo discutido nos últimos tempos, pelo menos desde o início da vontade de adentrar esse cenário. Ainda mais agora, em que o lema do novo governo foi definido como Brasil, Pátria Educadora. É clássico assumir que o segredo para um país desenvolvido é o investimento em educação. Fala-se nisso há anos, e mesmo assim, os índices mostram que o Brasil ainda é o aluno bagunceiro do fundão da sala, que está repetindo de ano. Mas o que é a educação, na verdade? Como fazer educação de verdade? Infelizmente, é perceptível que a educação funciona como um grande sistema de seleção empresarial. É usada para que o estudante passe em exames, consiga boas notas, títulos e bons empregos. É uma distorção do papel essencial que a educação deveria ter. Sabendo disso, como quebrar essa escrita? Qual é a necessidade de as escolas fazerem com que os alunos passem horas inertes, ouvindo como é a flora num local distante ou na frente do computador, sem saber o que será do amanhã? Como entender o motivo que faz a escola, em geral, optar por uma educação massificada e não pessoal, eliminando as individualidades e características que cada pessoa, como ser único, possui, já que a principal motivação é combater esse sistema e transformar os educadores em profissionais mais amorosos, acolhedores e afetivos. Jean Piaget afirma que educar é adaptar o indivíduo ao meio social ambiente. Logo, a escola moderna deve ser capaz de conciliar e utilizar e preparar professores para que eles se aproximem dos alunos de forma mais afetiva e amorosa, para que sejam capazes de conduzir as crianças ao desenvolvimento do autoconhecimento, respeitando suas características pessoais. Esse é o caminho ideal para formar pessoas mais benévolas, solidárias e compassivas. Esse seria o resultado com êxito do currículo da escola moderna. Para Piaget, a escola ativa deve fazer com que os alunos se interessem e queiram tudo o que façam, ou seja, deve mobilizar a criança para a ação e não manipulá-la. Ao invés de criar um exército de mão de obra repetitiva e sem criatividade, tendo uma voz ecoando em sua cabeça, qual é a sua vocação? 2020 levou todos a se encontrarem num só lugar, todos em uma só cadeira. 2021 manteve esse canal aberto, um canal longe de ser o da comunicação de todos. Mas acontece que depois de quase 2 anos, muitos não queriam mais ir à escola. Outros não tinham escola para ir. O que fazer agora? A escola já não é mais insumo,
é consumismo, lutando pelo comunismo, e há daqueles que negam a excluem. A educação virou sonho, virou algodão doce, que derrete e é efêmero, que é açúcar, que é doce, mas também fica amargo quando não existe mais. É o doce que colocaram na mão da criança e depois tiraram sem dó. A educação é a falta, não só do boletim, mas a da formação do trabalhador, o mesmo que ela deixou de formar para trabalhar em prol da sociedade que ela quer formar. Simbólico, se não fosse irônico. Fome é aquela que não acaba, nem mesmo depois de jogarem veneno aos ventos, prometendo a ela erradicar. Ainda assim, há gritos de fome nas ruas, nas escolas e na universidade. Esse é um manifesto de alguém que luta pela igualdade. Sejamos braços, sejamos livres, sejamos educadores da liberdade. O que aqui está sendo dito foi editado para ser passado em alguns minutos no sentimento de uma vida que acredita que a educação pode mudar o mundo. Érica dos Anjos. Obrigada, Érica, pelo lindo texto. E acho que todos nós que estamos aqui hoje acreditamos nisso, né? Que a educação pode mudar o mundo. E para iniciar a nossa dinâmica com os nossos convidados hoje, eu anuncio que teremos Renier Marcos, Dona Uti Kramer, depois o vereador Eliseu Gabriel, e depois da fala dos três teremos uma dinâmica. Os jovens eles vão invadir a nossa sala e vão fazer as perguntas para os nossos convidados. Então, para começar essa dinâmica, eu anuncio, convido o meu amigo, meu colega Renier Marcos Rottermund. Ele é biólogo, professor de jardinagem, marcenaria e ciências, mestre em urbanismo, atualmente contribui para a formação de professores das escolas Waldorf, mantém um viveiro de árvores nativas e realiza trabalhos ligados ao meio ambiente, em especial os ligados à conservação e recuperação de florestas. Renier Marcos, a palavra é sua. Uma boa tarde, muito obrigado, Marcos. Boa tarde a todas e todos, a todas e todos. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessa questão, né, da crise ambiental em que a gente se encontra e como que a gente pode olhar isso em relação à educação. Tá ruim o som. Renier, isso. Você pode falar um pouco mais alto, por favor? Pois não. Eu acho que a conexão talvez esteja com problemas. Vamos ver aqui. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Perfeito. Bom, como o Marcos já adiantou, né? Então a gente está nesse momento, numa situação bastante complicada da humanidade, né? Ao longo desse caminho, esse processo de caminhada do eu humano, né? A gente acabou se afastando do mundo natural, né? Esse processo de afastamento da natureza, do ser humano da natureza, ele começa a se tornar mais visível a partir do Renascimento, né? As pessoas foram se afastando, não tendo mais essa relação do sagrado com a natureza, né? E cada vez mais a Terra, o planeta Terra, ele foi olhado como uma fonte de recursos para satisfazer as necessidades e também o conforto do ser humano, né? Esse afastamento, mais recentemente, ele se tornou realmente físico, né? A gente passou a viver nas cidades, a gente se desligou completamente desse meio natural. Hoje, se a gente for olhar, por exemplo, para o estado de São Paulo, mais de 90% das pessoas moram em cidades, afastadas da natureza. A cidade é um lugar onde a natureza tem muita dificuldade de estar dentro, né? A gente como que empurra ela para fora.
o mundo se tornou uma mercadoria, né? A terra é uma mercadoria, a água é uma mercadoria, as plantas e até o próprio ser humano uma mercadoria, né? Perdeu-se essa veneração, esse cuidado, esse respeito pelo planeta de uma maneira geral. E essa forma inconsequente de lidar com o planeta, ela acabou redundando nessa série de problemas que a gente tem hoje. A questão ambiental é, então, uma questão humana, causada pelo ser humano, vai ter que ser resolvida por ela, né? Enxergar o problema muitas vezes é um problema. A gente fala dele. O Marcos já citou a questão da água e eu vou usar isso como exemplo, né? Já há décadas vem se falando dessa questão de que pode faltar água em várias regiões no Brasil se a floresta amazônica tiver uma redução, porque a gente depende da umidade que vem de lá. E nesse momento nós estamos vivendo um período grande de secas, né? Agravado também pela crise climática, mas enfim, é um problema que já vinha sendo aventado, falado. Mas nós não sentimos o problema, porque eu abro a minha torneira e ainda sai água. Nós vamos sentir no momento em que a água não sai mais, né? Então, nós precisamos mudar a forma como a gente trata o planeta. Nós precisamos mudar a nós mesmos. E aí que entra o papel da educação, né? A educação tradicional, ela é pautada num intelectualismo. Ela não é pautada numa vivência de processos. A sala de aula é um local apartado da realidade, em que muitas vezes traz uma realidade que já nem existe mais, né? Se conectar com a Terra, se reconectar com o planeta, pressupõe estar nele, pressupõe que a gente entre novamente em contato com essas realidades, com a natureza. Eu preciso viver aquilo que eu desejo aprender, né? Isso para eu também poder ensinar. Eu, como professor, eu preciso também ter essa vivência, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso a partir de uma prática, né? A partir de uma vivência que passe pelo meu sentir, para que o meu pensar ele realmente seja completo, né? Que eu possa entender e perceber o problema por inteiro, ou perceber o mundo por inteiro, não apenas assisti-lo numa tela, né? Ou falar sobre ele numa sala de aula. Então, esse trabalho na natureza, essa vivência na natureza, mesmo dentro da cidade, onde ela muitas vezes é tão limitada, ela é necessária, né? Nós já tivemos também várias iniciativas, até públicas, né, de trazer hortas para a escola, de trazer plantios de árvore, enfim, fazer com que crianças, com que jovens tivessem esse contato não através de um intelectual, né, através de uma conversa, mas através de um fazer, né, de realmente estar ali em contato com a terra, né, plantando, cuidando de uma árvore ou simplesmente andando dentro de uma floresta, né? Esse trabalho, além de propiciar essa reaproximação, esse religar, traz uma série de benefícios. Nós temos já vários estudos falando sobre isso. As questões de relacionamento, questões cognitivas, questões de aprendizado, né? Quanto que esse trabalho na natureza pode beneficiar a criança, ao jovem e ao adulto, né? E esse é um processo para ser trilhado no coletivo,
ele precisa ser trilhado pelos jovens e também pelos professores, né? Aí nós temos um problema. Nós como professores, a grande maioria de nós, também é filho de cidade, nasceu na cidade, também não passou por esse processo de vivência, né? Então, nós como professores, temos esse processo também para fazer, né? Superar essa nossa deficiência, esse déficit de natureza, como já foi dito pelo escritor Richard Louv, né? Para que a gente possa realmente trabalhar junto com as crianças e jovens e propiciar essas vivências tão necessárias para que se faça essa reconexão. A escola, ela precisa ser um local de inspiração. A gente ouve notícias, né? A gente tem ouvido toda essa discussão em torno do clima com cenários bastante pessimistas, né? E a nossa tendência diante de cenários pessimistas, falar, puxa, como é que eu vou superar isso? Então, a gente precisa ser inspirador, a gente precisa ser motivador, né? A escola, ela precisa ser um local de motivação, ela precisa ser um local onde a criança e o jovem tenham prazer de estar, onde eles se sintam pertencentes a esse processo de construção do mundo, né? A missão é bem complicada. A gente tem que, na verdade, transformar uma realidade que é muito árdua, né? Então, eu vejo como caminho, acredito muito nisso, né? Nesse processo de aulas no meio, né? Da escola ser esse espaço onde eu tenha a possibilidade de fazer vivências, né? Onde eu aprenda fazendo, né? Onde eu faça isso com as pessoas, né? Plantando, cuidando, né? E, óbvio que isso adequado a cada faixa etária, mas por que não, num ensino médio, realizando projetos, ações, né? Que podem mostrar para esses jovens caminhos e possibilidades, né? Também existe o desafio dos professores de olhar para dentro do trabalho que eles fazem dentro da escola e descobrir onde eles podem fazer conexões com a realidade. Será que seria muito absurdo eu imaginar uma aula de matemática numa horta? Fazer a soma e a divisão, plantando e colhendo? Fazer uma aula de geometria, medindo canteiros? Enfim, eu acho que são tudo possibilidades, né? Mas o principal que eu vejo realmente como caminho é essa necessidade, essa possibilidade da gente fazer essa conexão com a natureza, trazer ela para dentro da escola, né? E transformar o que hoje parece estéril, morto, numa coisa viva, realmente viva. Eu acho que é isso que eu gostaria de trazer como contribuição para hoje. Renier, eu gostaria de agradecer, primeiro, os pontos fundamentais que você trouxe, né, para a gente ampliar o olhar de atuação dentro da escola e na sociedade, né? Que a gente possa se conectar ou se reconectar com esse sagrado que está na natureza, né? E vivê-lo, vivenciá-lo no dia a dia. Érica, então agora chegou a vez de você anunciar a nossa convidada muito especial do dia.
por favor. Tá ótimo, obrigada, Renier, pela fala, pelas reflexões. E, bom, aqui agora com muita honra, né, que eu chamo essa pessoa que, assim, para mim ela é indescritível. Poderia falar, mas eu acho que não tem palavras que caibam, né, na dimensão que essa pessoa traz, na jornada que ela tem. Então, nós chamaremos aqui a Dona Ulte Kramer, que ela é fundadora da Associação Comunitária Monte Azul, e da Aliança pela Infância no Brasil. A Dona Ulte criou também o Fórum pela Humanização do Social e co-criou o movimento de brasilidade chamado Pindorama. É palestrante internacional e escreveu vários livros sobre assuntos pedagógicos e sociais em português e alemão. Atualmente, ela realiza pesquisas sociais e está participando de um projeto de mestrado em parceria com a Husky Mill Trust, na Inglaterra, com o tema Humanize Community Books. Seja muito bem-vinda, Dona Ulte, é uma alegria recebê-la aqui, e eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigada, Érica. Vou só completar, né, para ver o visual. Então, eu sou uma senhora com um monte de rugas. Eles acham que eu sou branca, mas agora eu sou vermelha, porque eu estou com ansiedade de falar em público. E atrás de mim tem um pouco de bagunça, talvez, porque eu gosto de dançar em vários bailes, eu gosto de pintar, tem uma pintura, tem uns livros, tem umas almofadas, aí um pouco bagunçado, tá bom. Mas a vida, justamente, ela é assim, ela é colorida. Então, eu queria falar um pouquinho, né, sobre esse lado mais da educação e também agradecer o Brasil, porque foi graças ao Brasil, graças ao fato que eu trabalhei numa favela lá do Paraná, que eu consegui ver claramente mesmo a importância da educação, a educação como um alicerce da vida mesmo. E também consegui ver algo que eu acho muito importante para o Brasil mesmo e para mim pessoalmente, como no Brasil tem essa diversidade dentro da cultura, dentro das pessoas. É um país, como eu já viajei muito mesmo, nos 4 cantos do mundo, eu vi que, para mim, o Brasil parece um dos países mais coloridos e mais diversos que eu já vi. Eu agradeço justamente por ter essa oportunidade, essa chance na minha vida de poder viver nesse país, com todas as dificuldades, porque é também por causa das dificuldades que estou aqui. Eu gosto de trabalhar com dificuldades, por exemplo, na favela, por exemplo. Tem outras dificuldades também. Mas justamente aí eu vi, né, que a base para toda transformação é uma educação. É educação, não só dentro da escola, também dentro da escola, mas não só. É uma educação ampla, bem ampla mesmo. E quando a gente fala amplo, o que a gente pensa? O que é o amplo mesmo? É uma educação que faz parte da vida, como o Renier também já falou, e que pega o ser humano inteiro, a parte da cabeça, a parte do sentir, a parte da ação, né? Aquilo que talvez o Freire, né, que a gente está realmente prestigiando os 100 anos dele, que ele falou mesmo, ação e reflexão. Ação, mexer com a mão, mexer com os pés também, andar, caminhar, muito importante para a educação, e mexer com a cabeça, quer dizer, refletir, né? E que tudo isso toque o coração. Porque se não tocar o coração, eu acho que fica difícil para depois a gente realmente poder atuar e a gente refletir sobre aquilo que a gente está fazendo, ou então estudar um livro, né, sobre um assunto. Tem que tocar o coração. E eu acho que isso tem a ver com a educação, no sentido de ter vínculos com o professor, vínculo com o educador, vínculo com todos que são educadores. Porque para mim, e não é só para mim, não, todo mundo é artista de educação.
Não só professor, artista da educação. Então, pode ser o pedreiro com seu martelo, né, que ele fica lá andando e tentando consertar as coisas. Ele é um artista da educação, ele pode ser um artista da educação também. Pode ser a pessoa que faz a limpeza, o seu olhar para a criança. É um olhar que pode ser um olhar essencial para essa criança que está vendo ela. Então, tem muitos jeitos de educação que estão dentro da escola e fora da escola, e a gente tem que pensar sempre isso. Nós todos somos educadores, porque a educação é a partir do exemplo, e o exemplo não é só na lousa, o exemplo é a vida mesmo. Então, eu queria que agora o Marcelo mostrasse uma imagem, né, que eu coloquei lá, que eu achei bem bonita, tem a ver justamente com uma maneira de fazer com que a criança sinta algo dentro de si. Você está por aí? Sim, isso mesmo. Então, todo mundo pode olhar agora essa foto, essa imagem, é lá num bairro, Veracruz, perto do Horizonte Azul, bem na periferia de São Paulo, e a gente pode ver que tem crianças, jovens, adultos, mais ou menos quase todos atentos, um ou outro não, porque a gente tem que imaginar o ambiente, não é o ambiente da escola, é na rua. Então, deve ter cachorro, deve ter motocicletas passando, né? Um ambiente que a gente pode pensar, será que isso é bom para a educação? Talvez não seja o ideal, mas o que foi bom? Fazer aquilo que vocês estão vendo aqui, um teatrinho, mais ou menos como a Rosineia mostrou. Não totalmente igual, mas bem simples, com palavras simples, com imagens simples, que fascinam as crianças, fascinam a mente e o coração da criança. Então, quando a gente fala de fome, como a Érica falou, ela falou da fome. Que tipo de fome existe no mundo? Isso foi uma das descobertas que eu fiz justamente nos meus trabalhos nas favelas. Que tem a fome física. É muito bom ter um lanche. De preferência, um lanche orgânico, ou então um lanche bom para o corpo mesmo, né? Que realmente tem valor nutritivo. Isso é importante. Agora, tem também uma fome que é a fome da alma, né? A fome da alma, ela tem a ver com beleza, tem a ver com o fato que a criança quer escutar, por exemplo, uma história, que pode ser uma história como nessa foto, ou pode ser uma história de uma vida de uma pessoa, pode ser também um relato da pessoa, por exemplo, esse pedreiro que eu mencionei, que veio lá da Paraíba, e conta a história dele, como é que ele chegou aqui em São Paulo. Então, uma criança e um jovem, um ser humano adulto também, ele preenche sua alma com o vínculo com outras pessoas e com conteúdos que vêm a partir de outra pessoa de novo. E a gente não pode esquecer que a pessoa mais miserável, que está, por exemplo, morando na rua e está passando fome física mesmo, ela também tem, na mesma hora, uma fome da alma. Por que estou falando isso? Porque quando eu comecei a trabalhar, mesmo em favelas, eles falaram muito, primeiro tem que encher a barriga das pessoas. Então, aí dá para ver algo desumanizador, porque a pessoa mais pobre não é só feita de barriga, não. Ela tem um coração, ela tem uma alma. E essa alma anseia também, tem fome. E, além disso, tem também uma fome espiritual, não de religião, não precisa ser de religião, mas o fato que a criança pode perceber, a partir de histórias, por exemplo, no seu aniversário, por exemplo, que ela tem uma origem invisível, que ela vem de longe. E quanto menor a criança, ela sabe disso. E muitas vezes, assim, nós adultos depois falamos, não, isso não tem nada a ver com o que você está falando.
Mas a criança, a princípio, quando ela é bem pequena, ela tem certeza da existência de algo invisível, de algo transcendental, de algo espiritual. Então, isso também precisa nutrir de uma maneira bem aberta mesmo, nada de doutrinação, bem aberta mesmo. Isso é muito importante, porque eu penso que isso que dá depois uma segurança para a vida. Quando se trata de jovens, por exemplo, pode, por exemplo, dar exemplos de vida que também, de novo, nutrem a alma e o espírito desse jovem. Por exemplo, exemplos de vida de pessoas, lógico, sempre a gente fala do Mandela, eu acho que ele é muito importante mesmo, mas podia, por exemplo, falar também dessa luta do Paulo Freire, muito importante, ou da Irmã Dulce, ou de várias pessoas que dão exemplos de vida onde que supera o seu próprio egoísmo. Não 100%, isso é impossível. É impossível mesmo. A gente sempre tem egoísmo também, porque a gente tem um corpo que precisa ser nutrido também. Mas, assim, alguém que superou algo na sua vida, que pode ser muitas pessoas. Se a gente vai olhar mesmo a vida das pessoas, a gente vê muitas pessoas, quase todo mundo, do seu jeito, superou algo. E isso, de novo, dá uma força para os jovens. Então, tudo isso, para mim, é educação. Nutrir o corpo, nutrir a alma, nutrir o espírito, na intenção de vida. Por que nós estamos aqui na vida, no mundo? Né? Nutrir isso a partir de vínculos, a partir de outro ser humano. E talvez, assim, para terminar, porque a gente tem pouca fala, eu poderia falar assim, que no fundo eu descobri uma lei. Eu, com meus 83 anos, eu descobri essa lei por mim mesma, por minha experiência de vida mesmo. Que mais ou menos assim, quanto mais a gente se debruça e se dedica para outro ser humano, para uma criança, para um jovem, para um velho, uma pessoa que tem deficiência, né? Quanto mais a gente se dedica a compreender e fazer algo para esse ser humano, mais humano eu mesmo me torne. Então, não é como falar assim, é um vice-versa, um nutre o outro justamente também. Se eu faço algo para o outro, eu mesma também me torne mais humana. E com a natureza, eu acho que é parecido mesmo, né? Quanto mais eu tento entender a natureza, quanto mais também eu mesmo me torno mais humano, e com isso também faço a minha parte para que o planeta não se acaba, né? Para a gente realmente tentar sustentar o humano dentro do planeta nosso. Muito obrigada. Obrigada, dona Uti, sempre trazendo boas reflexões, belas palavras, e que tem tudo a ver com a nossa semana, que a gente está aí abarcando essa pluralidade do ser humano e essa integração, né, da educação, da autoeducação e dessa integração com o meio ambiente, com a natureza, com o próximo, que a gente, né, possa sempre estar nesse exercício de compaixão e de compartilhar aquilo também que nos é dado, né? Não só como educadores, mas como seres humanos, como a senhora bem colocou. Muito obrigada, dona Uti. Uma artista, nós somos artistas, todo mundo. Isso é verdade. Tentando, né? Somos artistas da vida, né, dona Uti? Sim. Passo para você, Marcos. Obrigado, Érica. Muito obrigado, Uti. É sempre uma oportunidade de ouvi-la, sabe, Uti? Mais uma vez você me emocionou, assim, com aquilo que você traz, né, dessa sua experiência, dessa sua sensibilidade, né, e da sua visão transformadora e, de uma certa forma, revolucionária mesmo, né? E que seria tão bom que a gente pudesse aplicar
de uma forma mais ampla na nossa sociedade, né? Falar também que você também é a cofundadora do MOVE, do Movimento para a Educação Humanizadora, né? E que tem nos dado o prazer de iluminar o nosso caminho nessa trajetória do movimento. E para terminar essa primeira parte, eu vou convidar o Eliseu Gabriel, o professor vereador Eliseu Gabriel, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo, autor de importantes leis para a cidade, como a Semana da Educação Humanizada, a da internet gratuita para os alunos da rede pública, o da área escolar de segurança e da Semana de Leitura, dentre tantas outras mais. Eliseu, por favor, agora é com você. Bom, primeiro, queria parabenizar a vocês que estão organizando essa importante semana e saudar a todos no nome da Uti Kramer, que eu acabei de ouvir, uma belíssima fala da Uti. É muito bacana o que ela falou, muito importante para todos nós. Quer dizer, eu como legislador, como vereador, como, sei lá, como uma pessoa que fiscaliza o executivo, que interage diretamente na política, eu entendo que o meu papel é tentar ver se consegue fazer o que foi dito agora há pouco, né? Como aplicar de uma forma mais ampla na sociedade a educação humanizada? Quer dizer, essa é uma questão. A gente faz um movimento na sociedade e tal, mas como é que a gente consegue institucionalizar isso? Então, eu acredito que nós temos que ter um movimento contínuo, a mobilização que existe, o movimento pela educação humanizada e todas essas pessoas idealistas que lutam por isso, é muito importante que ganhe força, né? É muito importante também que cada momento, cada vitória seja institucionalizada. Por exemplo, uma pequena vitória. Conseguimos uma Semana Municipal da Educação Humanizadora. Uma vitória. É uma lei agora, a cidade de São Paulo, todo ano, tem essa semana que faz parte do calendário oficial da semana, da prefeitura. A prefeitura pode se envolver, ela pode, inclusive, destinar recursos para organizar de uma maneira mais ampla essa Semana da Educação Humanizadora. É um exemplo de ação. Então, cada vitória, cada espaço que se consegue, sempre que possível, institucionalizar, porque assim a gente vai ganhando espaço justamente para aplicar a educação humanizadora de forma mais ampla na sociedade, não só divulgarmos que é uma coisa boa, ótima, mas que o poder público assuma essa questão. E eu queria também dizer que, como eu sempre falo, né, que nós somos humanos por um produto de cultura, um processo de desenvolvimento, né? Os nossos valores, os nossos costumes, eles vão se desenvolvendo ao longo dos séculos, dos milênios, né? Das relações entre as pessoas. E é muito importante que, por exemplo, até a Uti colocou uma questão, como é que a pessoa vê essa ou aquela questão, como a pessoa vê o outro, como a pessoa vê o seu bairro, como ela vê a sociedade em que ela vive. Tudo isso depende de um valor que a pessoa tem, um valor que ela adquiriu. Ela pode enxergar com raiva, pode enxergar com ódio ao próximo, como ultimamente tem sido desenvolvido essa história do ódio, da lacração, como é que chama? Anulação, quer dizer, é um absurdo isso que acontece. Então, é importante que haja a construção desses valores, de valores ao contrário disso, né? Valores da solidariedade, do respeito às diferenças, o valor do sonho de construir um mundo melhor, mas para todos. Tudo isso são valores que a sociedade, que as pessoas podem adquirir. Elas adquirem no movimento, elas adquirem na ação, que, na verdade, a educação humanizada é uma ação política de ganhar as consciências por valores que nós acreditamos. Então, eu queria dizer que o ser humano tem muito para evoluir, e ações como essa são fundamentais para que haja essa evolução
e não uma involução, como tem acontecido ultimamente aqui no Brasil. Eu tenho muito ânimo com esse movimento, com esse evento que nós estamos fazendo aqui, que é uma vitória que nós temos que comemorar, e quero me colocar à completa disposição para que a gente possa ampliar, quer dizer, aumentar a nossa força, aumentar a nossa capacidade de influir com essa visão tão boa, tão humana, tão solidária, enfim, que o movimento de educação humanizadora tem, que essas pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, acreditam. Então, mais uma vez, eu queria dar os parabéns aí para todos, para o Marcos, para Érica, para Ruth, enfim, para todas as pessoas que estão aqui participando desse evento, e quero ver quais são, se vocês me dizem como eu posso ajudar mais, que eu teria o maior prazer em fazer isso. Muito obrigado. Agradeço, Eliseu. Acho que você trouxe aspectos importantes e fundamentais, né? Dos valores, e no âmbito político a gente sabe como é importante dar continuidade a políticas públicas exitosas, né? Como é muitas vezes difícil de construir e como é fácil destruir, né? É mais fácil. Infelizmente, isso tem que ser uma luta da sociedade como um todo, né, Eliseu? E permanente, né? Uma luta contínua, permanente. A nossa humanidade exige uma luta permanente para a humanização. Permanente. Isso aí vai ser bom. Agora atingimos o ponto ideal. Nunca. É o tempo inteiro. Essa é a maneira de nós continuarmos humanos, né? Continuarmos com essa cultura humana. Sim. Como você mesmo diz, a luta continua. Agora, eu vou passar para a Érica, que vai começar uma dinâmica surpresa. Vai trazer os jovens para questionar os nossos convidados. E as perguntas são surpresas. Érica, a palavra está com você. Obrigada, Marcos. Obrigada, professor Eliseu. Bom, é isso. Então, eu estou aqui com duas jovens que são muito engajadas e elas também trarão, então, aí algumas perguntas, algumas reflexões a respeito do que os nossos convidados têm e nos trouxeram, na verdade, nos disseram aqui hoje. E, bom, eu vou apresentar um pouquinho delas para vocês. Temos a Clara, que ela é aluna da Faculdade Rudolf Steiner. Ela também participa do centro acadêmico da faculdade, que por acaso carrega o nome da Dona Uti. Então, a Dona Uti, ela não é só fundadora de vários movimentos, como ela também é o nome do centro acadêmico lá da nossa faculdade. E a Clara também participou de um movimento chamado Regenera Já, que também trouxe bastante questões sobre agrofloresta, sobre essa importância que nós devemos ter ao meio ambiente, relacionando à educação. E nós temos a Suelen, que faz parte do Centro Cultural da Comunidade Monte Azul, que é aí também uma jovem super engajada, voltada com esse olhar também para o meio ambiente, e que ela também está aqui para nos ajudar, colaborar conosco, a trazer algumas reflexões. Bom, meninas, eu passo a palavra para vocês. E antes disso também, só dar um recadinho rápido para o público, que vocês também, por favor, qualquer dúvida, reflexão, colaboração que vocês tiverem, podem colocar aqui no chat. A gente vai abrir aqui depois uma janelinha para que vocês possam ser aqui ouvidos, né, respondidos também através dos nossos convidados. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Érica, minha querida colega lá da Faculdade Rudolf Steiner. Eu vou começar com a palavra, fazendo também uma audiodescrição. Eu sou a Clara, eu tenho a pele bem clara e cabelos castanho escuro. Eu estou aqui num ambiente que dá para ver uma janela que tem umas árvores, mas eu estou bem no meio da cidade. Espero que vocês não estejam ouvindo barulho de obras, que é o que mais tem aqui, perto de mim. Aqui no meu quarto tem um violão, tem uma plantinha, uns quadros.
e eu estou usando óculos. Eu quero primeiramente agradecer as falas tão inspiradoras que esses educadores trouxeram para a gente, e eu fiquei muito reflexiva na questão ambiental, principalmente, que me toca bastante, e que é emergente, né, urgente, que estamos vivendo esse estado crítico em relação ao meio ambiente. E, enfim, eu fiquei pensando nessa questão da educação, do mecanicismo assim, que existe tão forte na educação, que traz uma cisão tão grande do ser humano em relação ao meio ambiente, né? E achei excelente assim, os exemplos do Renier, de levar a matemática para a horta, e coisas assim, né? E tudo que a UT trouxe assim do vínculo do humano, assim como o vídeo do início dessa sessão, que foi tão inspirador, muito legal ver a UT lá jovem, trabalhando, toda engajada, é uma grande inspiração mesmo. E dito isso, eu fiquei pensando assim, como vocês, né, Renier e UT, puderam trabalhar na educação, aplicando, agindo de maneira a combater mesmo o mecanicismo, o racionalismo, e criar esses vínculos e trazer essa educação humanizadora mesmo. Eu peço assim, para o Renier trazer questões do meio ambiente, né? E também, se vocês puderem falar como vocês puderam observar as pessoas que foram tocadas por esse processo educativo que vocês se engajaram. Obrigada. Ronier. Desculpe, estava som desligado. Assim, como eu falei, né? Eu acho que o grande movimento, e isso a UT também colocou, né, é através da ação, né, através do poder, através do exemplo, né, e aí tocar realmente o coração das pessoas, né, senão fica uma coisa muito estéril, né, então a educação, ela é relação. Da mesma maneira como eu me relaciono com o próximo que está aqui do meu lado, eu também preciso me relacionar com o ambiente, né? Então, assim, eu gosto muito, quando vamos falar de educação ambiental, vamos fazer, né? Vamos plantar, vamos cuidar, vamos estar ali no meio, não vamos estar na sala de aula assistindo um vídeo, por mais lindo que ele seja, né? Vamos fazer. E é óbvio, como eu falei, isso, pensando numa escola, isso é muito diferente para cada faixa etária, né? Mas é riquíssimo. Mas é um grande desafio, né? Então, eu tenho colegas que fazem aula de matemática numa horta, mas para outros isso pode soar muito absurdo, né? Então, eu penso muito nesse caminho, esse caminho da relação, esse caminho do fazer, passando pelo coração, para realmente a pessoa entender. Deixa eu dar um exemplo de uma pessoa urbana como eu. Lembrei agora, né, que quando eu dava aula lá na escola Rudolf Steiner, eu não tinha noção de como plantar, não sabia muita coisa sobre isso. Eu nasci mesmo, eu sou urbana, né? Mas eu gosto de fazer. Então, a gente fazia aquilo lá dessa jardinagem, só que a gente fazia isso sempre, né? Todos os anos, não só na hora que está no currículo. E aí, toda semana a gente ia naquilo que tinha um terreno baldio lá, e a gente pegava a enxada e começou a cavocar e a plantar.
E aí, por minha grande surpresa, a gente plantou lá uma semente de abacate e depois eu saí da escola. Só que esse pé ficou enorme. E talvez até a Clara, não sei se você, aluna Mauro, você ainda comeu daquele abacate que eu mesmo plantei. O que eu quero falar com isso? Que a maioria das pessoas são urbanas. E a gente tem que criar coragem de fazer. Se a gente tem esse ideal dentro do coração, a gente vai fazer algo. E a gente depois vai aperfeiçoar isso cada vez mais, sabe? Então, não adianta pensar que todo mundo é como o Renier, porque vocês não conhecem o Renier, mas eu conheço. Ele é meu vizinho. Ele sabe fazer tudo. Ele é polivalente. Vocês não sabem. Muito bom mesmo. Tá, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria falar, assim, essa parte da humanização e como alicerce mesmo da vida, inclusive numa favela, tem muito a ver com o fato da gente ouvir as pessoas. E, às vezes, não é só ouvir a fala, sentar lá com as pessoas e ver o que surge. Às vezes surge uma conversa mais profunda, e às vezes não. Tá bom assim, sabe? Então, esse negócio que eu falei do vínculo, ele pode ser a partir da fala, ele pode ser a partir do mutirão, ele pode ser a partir do só sentar lá junto, né? Então, tem tudo isso. E com isso, minha querida Sueli, eu queria passar a palavra para você, porque você talvez tenha exemplos concretos disso, porque você nasceu lá, né? Eu conheci você pequenininha, de nenê, e sua família eu conheci, uma família muito importante para a minha vida, justamente no sentido de entender a parte pesada de ter vindo do interior e cair na cidade, morar numa favela, e também a parte dessa, vamos falar assim, dessa luz que tem também dentro das pessoas. Então, por favor, Sueli, é a sua vez agora. Vai me cutucar aí, pode me provocar. Ai, Uter, é muito difícil, assim, falar, né, cutucar a Uter, porque... Não sei, é a Uter. Enfim, eu sou Suelen Fidalgo, eu trabalho na Monte Azul, no Centro Cultural. Eu sou assistente administrativo do Caminhando Juntos, que trabalha com pessoas com deficiência, né, jovens e adultos com deficiência. E como a Uter disse, eu nasci, cresci na Monte Azul, e a minha família também está na Monte Azul desde o iniciozinho, então a Uter conheceu os meus tios pequenos. Ela é uma pessoa muito importante, e todo o trabalho que foi desenvolvido aqui na Monte Azul foi muito importante para mim, como ser humano, né, chegar até aqui, onde eu estou. E também vou fazer uma audiodescrição de como eu estou, né, eu tenho cabelo preto, uma pele escura, estou usando óculos, uma camiseta vinho, vermelha. Atrás de mim tem umas coisinhas. Acho que é uma estante aqui atrás. É isso, porque eu ainda estou no trabalho. O pessoal já foi todo embora, eu estou aqui. E a minha pergunta é, assim, não sei se é uma pergunta, mas o que eu trago é, eu, como moradora da comunidade, vejo o quanto isso é importante, esse trabalho social que foi feito aqui, porque aqui você consegue encontrar de tudo, tem casa de paro, tem escola de música, tanto que eu fiz parte da escola de música, tem CCA, tem várias coisas. Tanto que tem pessoas de fora, ou que estão aqui perto, não conhecem o trabalho da Monte Azul, nunca nem ouviu falar o que é a Monte Azul, né, e todos os projetos que tem, não sabe nem onde é o Centro Cultural. Então, como que a gente expande isso, né? O que vocês trouxeram é muito bonito, mas foi uma sementinha que a gente plantou aqui, mas como trazer para outro lugar? Por exemplo, porque eu cresci em escola pública, nunca estive em escola particular, e é bem isso que foi dito, que na escola pública a gente vai decorando, a gente vai aprendendo, não aprende, né? A gente precisa decorar para fazer uma prova. Pelo menos isso foi a minha vivência de escola.
tanto que a maior parte das coisas que eu sei foi aprendendo aqui dentro, né, da Monte Azul mesmo. E como a gente leva isso para a escola pública? Porque o Reni, ele falou, nossa, como seria bacana aprender matemática em uma horta? Claro, seria maravilhoso. Eu acharia isso incrível, tanto que eu amo estar no meio do mato. Mas e na escola pública, como que a gente pode ter essa vivência? Sendo que eles são muito fechadinhos, aonde os professores eles são os donos do saber e tudo mais. Como que a gente pode mudar isso também para que mais pessoas tenham acesso e mais pessoas consigam ter a mesma oportunidade que eu tive estando na Monte Azul? Então, isso mesmo, isso é a provocação. E também, não sei, mas eu sempre fico imaginando que aquilo que já acontece um pouco, né, da gente tentar colocar sementes humanizadoras, né, práticas, né, dentro de uma escola pública ou dentro de centros comunitários, né, mas para crianças que estão frequentando a escola pública. Assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais caminhar nesse sentido, porque é lá que tem a maioria das pessoas. E lá que tem essa fome, né, que eu falei. Né? Tudo bem, tem o lanche, é bom, precisa, eu sei. Mas essa fome da alma, né? Contar histórias, sabe, com coisas simples às vezes. E aí eu penso que nós aqui do MOVE, e também das pessoas que participam do MOVE, Aliança pela Infância, todo mundo, acho que precisa achar mais parceiros, pessoas mesmo, que vão nas escolas públicas, fazer um curso, sei lá, algo assim, sabe? Porque tem que ser um pouco mais radical nesse sentido, sabe? Radical de realmente enfrentar essa escola pública, essa educação pública. Senão vai ter mais desastres humanos, sabe? Do que já tem. Suicídios, por exemplo. Eu não sei, eu não tenho estatística de suicídios, se é mais a escola particular ou mais a escola pública. Mas eu não acho que também a escola particular, às vezes, ela não é tão humanizadora, não. Ela exige demais mesmo, tá? Aqui, intelectual. Bom, isso é um desabafo. Já que você me provocou, eu vou provocar vocês. Mas eu estou preocupada, é isso. Eu vejo os tesouros, sabe? Cada criança, quando a gente tem uma casa de parto, e quando você vê as crianças, os nenês que nascem lá, que são um exemplo de todos os nenês que nascem no mundo, você vê isso. E você vê como essa criança ela tem um potencial, você consegue ver isso no olho, porque ela já abre os olhos agora. Nasce, puf, já abre os olhos. E inconscientemente, elas fazem uma pergunta para nós. Como que você vai fazer para que eu possa realmente seguir minha intenção de vida? Como que eu posso descobrir o sentido da minha vida e poder seguir isso? E aí precisa tudo isso que a gente já falou, esse alimento para a alma, esse alimento para as mãos, os pés que tem que caminhar, tudo isso. E lógico, a cabeça também, né? A gente não vai excluir a cabeça. Mas aí fica mais evidente que precisa a cabeça, né? A parte intelectual ficou mais evidente. Bom, já provoquei demais. Renier, por favor. Então, a gente pode falar aqui acho que a gente já ouviu muito disso, né? Questão de políticas públicas. Então, por exemplo, essa questão de você ter uma horta ou de você ter um trabalho mais prático dentro de uma escola, né? É óbvio que isso vai demandar também formação das pessoas, vai demandar uma mudança de postura dos professores, isso também requer um investimento em formação. Mas Marcos e eu já trabalhamos em programas assim pela Secretaria do Verde,
E foi sempre muito gratificante a gente poder entrar numa escola, fazer um trabalho de horta com os alunos, né? Fazer um plantio, e a gente já teve recursos para isso, né? Isso podem se transformar realmente em programas. O Eliseu pode falar um pouco mais sobre isso, né? Disso estar dentro, vamos dizer, dessa estrutura administrativa. Mas a gente tem um desafio humano muito grande, porque a gente não sabe fazer isso. A gente precisa aprender a fazer isso. Os professores precisam aprender a fazer diferente, né? E, puxa, é tão difícil a gente se mudar por dentro, né? A gente sabe de alguma dificuldade que a gente tem e a gente tem que transformar ela dentro da gente. Puxa vida, como isso é difícil, né? Mas temos que fazer, temos que acreditar nisso. Assim. Esse é um tema muito amplo e que a gente vai falar sobre diversos aspectos a semana inteira, né? Eliseu, você gostaria de fazer uma complementação? Você está sem som. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: a escola pública no Brasil ela tem uma importância fundamental, né? A educação pública. Ainda bem que nós temos a educação pública no Brasil, né? São quase 50 milhões de pessoas que têm alguma oportunidade porque tem escola pública. A escola privada, ela é minoria mesmo, quer dizer, a ampla maioria está na escola pública. Se não tivesse escola pública, não teria chance das pessoas estudarem. E vou dizer uma coisa: as escolas públicas, tem muitas escolas públicas muito melhores que as privadas, muito melhores, né? É muito comum a gente ver escolas públicas de altíssima qualidade, fruto da dedicação do seu diretor, principalmente, ou diretora, e dos seus professores, que envolve o entorno, que envolve os pais, que envolve as famílias, mas que essa é uma questão fundamental, né? Então, a escola pública é uma bênção para o Brasil. Agora, o que nós precisamos entender como a política afeta as coisas. Na hora que elege um presidente contra a humanização, um presidente contra os humanos, alguém que destila o ódio, o que acontece? Isso, aos poucos, vai escorrendo para toda a sociedade e chega na escola. Então, vocês vejam, por exemplo, o MEC esse ano, que desastre que foi o Ministério da Educação. Só jogou contra a educação humanizada, só jogou contra a educação pública, só jogou contra o humano. Então, a gente precisa ver como é importante as decisões políticas, como é importante tomar cuidado com quem a gente elege, né? Seja prefeito, seja governador, seja vereador, enfim. Eu não estou aqui fazendo campanha, vou deixar muito claro isso, mas quero dizer para vocês, é fundamental entender que a política acaba tomando um papel decisivo. Se o país continuar do jeito que está, vocês serão perseguidos, né? Vocês serão impedidos de trabalhar. Então, a gente precisa ver isso. Isso é impressionante, como aconteceu em vários lugares do mundo, acontece no Brasil, já aconteceu aqui, nós nos livramos, tivemos um grande período de democracia que ajuda a gente a ter essa liberdade, mas o risco que a gente corre é muito grande. Então, eu quero dizer isso, né, que a gente tem que ter a importância do significado das decisões políticas, de quem manda no país, de quem manda na prefeitura, de quem manda no Estado, de quem faz as leis, enfim, quem está no comando de um Estado, né, do Estado Nacional. Por isso que eu acho, inclusive, que isso precisa ser muito, muito lembrado, né? Muito lembrado. Não sei, a gente tem, assim, um certo trabalho contra a política e contra os políticos. Isso faz com que políticos piores sejam eleitos, porque os bons não se interessam. Os bons ficam com vergonha de ser eleitos, né? Então, a pessoa que é filho de um vereador tem vergonha de dizer que o pai é vereador, né?
porque eles já associam isso à corrupção, e não é verdade. A corrupção não existe no poder público só, e nem ninguém, a empresa, o setor privado não é menos corrupto que o setor público. Essa é a propaganda que se faz, que o que é privado é bom, o que é público não presta. Por que fazem isso? Justamente para se apropriar do orçamento público, porque eles querem terceirizar a educação, eles querem acabar com a educação pública, assim como a saúde pública. Se não fosse o SUS, teria morrido mais de 1 milhão de pessoas no Brasil com essa inação do governo federal. Se não fosse SUS, Sistema Único Público de Saúde, né? Então, é isso que a gente precisa ter sempre na cabeça. Então, é isso que eu tinha que dizer, Marcos, dizer mais uma vez, eu fiquei muito, muito feliz de ouvir aqui, viu? Ouvi o Renier, ouvi a Érica, ouvi a Uti, conversas muito interessantes, ouvi você também, Marcos, as perguntas da Clara, da Suelen, mostram pessoas que estão ligadas, né, que estão preocupadas com as coisas. Então, esse é meu toque, é meu lado, eu tenho que falar o lado que eu atuo, né? Tá bom? É isso aí. Obrigada, Eliseu. Eu já viajei muito, como falei, né? Realmente, em muitos países da Ásia, da África, da Europa, muitos países mesmo, né? Eu sempre falo isso também, que a gente precisa melhorar, sim. A gente está aqui para melhorar, mas o Brasil é um grande avanço, principalmente na saúde e na educação pública também, né? Eu sei que precisa melhorar muito, mas quantos países que já visitei que não tem SUS, isso nem existe, e não tem escola para todo mundo. Então, está bem melhor, sim, o Brasil, né? E eu acho que, às vezes, falta um pouco de autoestima para o brasileiro, por isso que eu gosto de falar isso. O Brasil é bom, mas precisa acertar umas coisas aí, aquilo que você falou, Eliseu. Tem que saber quem está no comando. Isso mesmo. Olha, se o Brasil acertar o comando, Uti, esse país vai ser uma potência de humanidade, um exemplo do mundo, né? Tem tudo, mas precisa acertar a mão. É isso mesmo. Hoje nós estamos sob grande ameaça com essa mentalidade do governo federal, sob grande ameaça. Isso é pior do que uma ditadura clara, entendeu? É muito grave. Depende da gente. É isso mesmo. Né? Tem que ser isso. Mas essa resistência desse movimento que vocês fazem, da sua história, da sua ONG, da sua entidade que você, Monte Azul, que eu já ouço falar tantos e tantos anos, isso é uma resistência absolutamente fundamental, né? Essa resistência da sociedade, que você é protagonista, que vocês são protagonistas, né? É absolutamente fundamental. Bom, são absolutamente fundamentais. Sim, é um time muito bom. Lembrando que a Associação Comunitária Monte Azul, ela presta serviços públicos, né? De uma forma, assim, muito, muito, muito exitosa, humana e eficaz, né? E o nosso movimento, ele surgiu justamente porque somos formados por educadores, educadoras e organizações que queriam dar sua contribuição, né, um algo a mais, né, na formação de professores da rede pública, né, com um olhar um pouco mais humanizador. E dessa forma, nós elaboramos uma proposta que foi acolhida pelo vereador, é importante que a gente diga isso também, e que levou para a secretaria, mas que infelizmente não foi possível ser concretizada porque entrou a pandemia, houveram alterações políticas consideráveis, mas a gente vai persistir. Sim, nós vamos continuar, quer dizer, a pandemia mudou muita coisa, mas está na agenda aqui, nós vamos continuar trabalhando nisso, vamos sim. Sem dúvida, obrigado, Eliseu, Uti, a todos. E eu vou chamar a Érica, que a gente já está, assim, numa fase limite do horário do nosso evento, estamos para encerrar, mas ela selecionou uma pergunta do chat, ela vai fazer, e aí eu peço para que, na sequência, cada um faça uma rodada breve para que a gente possa encerrar o mais próximo do horário possível, já querendo meia hora a mais, né? Mas, enfim, a gente tem que
cumprir o nosso horário e quem sabe a gente possa repetir esse mesmo quadro, esse mesmo grupo. Érica, por favor. Obrigada, Marcos. Bom, tem a ver com o gancho de tudo que de tudo que estava sendo dito aqui. A Andréa Albuquerque, de Serrana, do Rio de Janeiro, perguntou: como mobilizar e conseguir apoio para disseminar as iniciativas? Você pode repetir, Érica? Como? Mobilizar e conseguir apoio para disseminar as iniciativas. Bom, eu posso até começar falando. Eu acho que o que vocês fizeram, do ponto de vista da minha relação com vocês, é exatamente isso que aconteceu, né? Eu recebi uma pressão democrática, que é isso. Democracia é assim, é pressão democrática, né? Eu, por exemplo, estou tentando fazer uma parte, né? Que é essa semana da municipal da educação humanizada é um exemplo. Mas essa questão que o Marcos falou agora, que lá na Secretaria de Educação, que nós vamos continuar o trabalho, isso tudo faz parte da coisa mais da institucional, uma pressão junto ao poder público, né? Que é o que eu faço. Agora, eu não sei, a UTI, o Ranier e vocês todos aí, tem outros tipos para disseminar, outras ações, né? Que independe do poder público. A minha, por exemplo, eu acho que a minha função é essa, né? Atingir lá para ver se amplia esse jeito de educar, esse jeito de compreender o que é uma educação integral, né? Que é um conjunto como dizia o célebre ditado africano, né? Precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, né? E ao contrário, né? Uma criança pode ser educada por uma aldeia inteira, quer dizer, então é essa coisa que a gente precisa entender, e essa é o que eu acredito, é nisso que eu luto dentro do meu espaço de ação, que é a instituição, que é a Câmara, que é são os movimentos sociais. Obrigado, Eliseu. Renier, e aí a UTI fecha para nós? Perguntinha. Eu penso assim: conversa com o seu vizinho, conversa com quem está do seu lado, descubra quem está do seu lado. Esses dias, uma aluna de um curso de jardinagem falou: eu quero fazer um jardim de chuva na calçada da minha casa. Como é que eu começo? Eu pensei, puxa vida, conversa com os vizinhos, veja o que eles acham disso, porque se eles gostarem da ideia, vocês vão ser muitos para chegar lá na subprefeitura. Ela mora na Barra Funda, chegar lá na prefeitura regional da Série, falar com o subprefeito: olha, nós da rua tal queremos um jardim de chuva aqui. Então, assim, conversar com as pessoas, ter as pessoas em torno daquela ideia, né, daquele desejo, e fazer. Começar, mesmo que seja imperfeito, mas começar. Tá falando. Agora eu? Então, enquanto que o Reni estava falando, eu estava lembrando assim, de uma conversa que eu tive uma vez com um jovem, que estava mais ou menos, acho que com 24 anos, e ele chegou desesperado, e lá na favela mesmo, um jovem que veio da Alemanha, né, no caso, voluntário. Ele falou: eu não sei o que fazer. Então, imagina aquela favela, que tinha tanta coisa para fazer. Eu falei: eu vou arrumar uma enxada para você. Então, transpondo isso, eu acho que a enxada pode ser, por exemplo, para plantar uma árvore ou algo assim, mas pode ser também, faça algo, acho que é isso, né? E a partir desse primeiro passo que faz, vai descobrir o segundo passo, como foi o caso. Ele descobriu a sua profissão depois, e fez muita coisa, mas ele estava parado. É muita coisa para fazer, mas eu não sabia como começar. Falei: aqui a enxada, eu arrumei mesmo.
né? E eu acho que nós somos, às vezes, assim. A gente está travado, porque é muita coisa. O planeta está queimando, e aí vou fazer o quê? Não, começa a fazer o primeiro passo. Como o René falou, o vizinho, e depois vai ver, vai continuar. Não pode desistir, eu acho que é isso. E estou contando com vocês, jovens, aí. Todo mundo aqui é jovem, porque eu já estou com 83, então... Mas principalmente os jovens mesmo. Estou contando com vocês. Estou mesmo. Tá bom, obrigada, tá? Obrigado a você. Clara, Suelen, depois dessa provocação, quais são as últimas palavras para a gente ir encerrando antes de passar para a Érica? Nossa. Eu sinto que é um momento assim que a gente passa realmente que chama para ação, né? E que é muito difícil, assim, o momento do nosso encontro, a Uti falou assim que gosta de desafios, né? E acho que a gente tem que estar encontrando esse lugar, né, de herói, né, que sai da estagnação, da jornada do herói mesmo, para poder fazer as mudanças, né? E o René também falou de esperança, né, de que a escola tem que ser um lugar de inspiração. E acho que a gente sempre também lembrar de não se estagnar pelas diversas coisas que querem nos derrubar, né? Parece, como as notícias terríveis que eu nem sou muito de olhar notícia, mas é difícil a gente não ficar sabendo de tanta coisa que acontece aí no meio ambiente, na política, na educação, na saúde, etc. E eu acho que é isso, não ter medo do correr da má notícia e, pelo contrário, né, saber que cada pequena ação que a gente só pode responder por nós mesmos, né? Então, começar com o indivíduo e adorei isso, e conversar com os vizinhos, com as pessoas que também... Porque se a gente quer mudar, com certeza a gente pode atrair pessoas que também estão nesse mesmo propósito de construir um mundo melhor. Obrigado, Clara. Suelen. Bom, primeiramente eu quero agradecer, é uma honra para mim estar aqui junto com vocês. Foi muito bacana ouvir tudo isso, sabe? Agrega muito, porque às vezes a gente tem uma visão das coisas, mas é aquela visão micro, né? Aquela visão fechada só onde você está, e é bom você se expandir, né? Como a Uti falou, eu já fui para outros países, eu sei que o Brasil, ele não está perfeito, mas ele está bom. Então, olhar também essas pequenas coisas, né? Isso é importante. Sempre estar lembrando de, como o Renier falou. Nossa, é muito estranho de falar Renier, que eu conheci ele como Marcos. Como o Marcos disse, fala com o seu vizinho, pede a opinião da pessoa que está do seu lado. Às vezes as pessoas têm tanto para agregar, as pessoas têm ideias tão boas, mas elas nunca tiveram a oportunidade de dizer, sabe? Então é legal escutar o outro. Eu faço psicologia, né? Não sei se eu falei que eu sou estudante de psicologia. Então eu sei da importância que é você ouvir o que o outro tem para dizer. Por exemplo, eu trabalho com pessoas com deficiência e muitas vezes eles são calados porque as pessoas não se importam muito com o que eles estão dizendo. E é a mesma coisa com uma criança ou com um idoso. Mas eles são seres humanos também, então eles têm muito para dizer. Então, vamos ouvir eles, sabe? Às vezes as melhores ideias vêm dali. Então, fale com o seu vizinho, fale com o seu colega de trabalho, eles só precisam de uma oportunidade também para dizer. Mesmo que vão falar baboseira, às vezes eles só querem desabafar também. Então, ouçam os outros, sabe? Eu acho isso importante. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
Agradeço, Suelen. Gostaria de agradecer a todos e todas e todes aqui conosco hoje nessa tela e no YouTube. E agora passar para a Érica encerrar, contando como que vai ser amanhã também, porque temos uma programação intensa a semana toda no mesmo horário. Lembrar que tem um certificado disponível no site do MOV, que é www.move.org. Agradecer a todos e passar para você, Érica, querida. Bom, no mais, eu apenas reforço o agradecimento. Gostaria de dizer que eu saio muito nutrida, realmente, desse encontro. Acredito que tudo que já foi dito, eu estou completamente contemplada, e que possamos olhar, né, para as coisas, eu não diria pequenas, mas talvez para as coisas que não vemos ou que não levamos o nosso olhar, né, como a dona Uti falou, dos moradores de rua, né, a Suelen falou dessa questão da escuta, que possamos ouvir até mesmo aqueles que muitas vezes a gente não passa despercebido sobre nós, né? Então, que levemos, então, essa sementinha conosco. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, de todas aqui conosco, a presença dos nossos convidados, das jovens inspiradoras, muito obrigada. E a nossa semana só começou. Então, lembre-se de ir lá no nosso canal e se inscrevam, ativem o sininho. Vai ser durante a semana, às 16 horas, todos os nossos encontros, né, todos os dias. E amanhã, para falar sobre a preservação da infância e na transição para o ensino fundamental, nós contaremos com ilustres presenças, como a doutora Ana Paula Cury, a Cristina Velasquez, a professora Paula Levi, entre outros convidados. Então, está imperdível. Esse é só o dia de amanhã, né? Nós ainda teremos o Cuidar de Quem Educa na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 23, nós teremos a Escola da Família, uma política pública necessária. E na sexta-feira de encerramento, teremos Somos Seres Humanos Iguais e Diversos. Então, essa foi a abertura da segunda semana do Movimento pela Educação Humanizadora. Muito obrigada mais uma vez e nos vemos em breve. Tchau. Obrigado.